Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar os conceitos iniciais da disciplina de Eletrônica Digital 2 do curso de Engenharia Eletrônica, tá? Para isso a gente vai, então, rever ou apresentar os conceitos de latch e flip-flop, tá? E qual que vai ser a sequência da nossa apresentação, então? A gente vai apresentar a diferença dos circuitos sequenciais para os combinacionais, circuitos sequenciais síncronos e assíncronos, latch e flip-flop, estudar o latch SR, flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop tipo D e tipo T e as entradas assíncronas, tá? As referências para essa aula vocês encontram lá no livro do TOT, tá? Que é uma das referências da nossa unidade curricular. Bom, vamos lá então. Começando com os circuitos sequenciais e combinacionais, tá? Qualquer dispositivo ou circuito que tem dois estados estáveis, a gente chama de biestável. Né? Por exemplo, uma chave de conexão, no nosso exemplo ali, um interruptor para a gente acionar uma lâmpada. Ela pode estar aberta ou fechada, nesse caso pode estar ligado ou desligado. Né? O que é legal ver desse tipo de dispositivo é que ele tem uma memória. Né? A gente às vezes nem pensa nisso, mas ele tem uma memória. No estado que a gente coloca ele, ele fica, né? Ou ligado ou desligado, ele permanece, ele mantém esse valor, né? Até que alguém vá lá e mude a sua posição. Tá? A gente tem na eletrônica digital, né, dois tipos de circuito, né, ou de sistemas que a gente pode encontrar, que são os sistemas combinacionais, onde a saída depende de uma combinação dos sinais de entrada, única e exclusivamente. Né? Então, se eu mudo a entrada, eu posso afetar a saída. E a gente tem os circuitos sequenciais. Nos circuitos sequenciais a gente tem como forma de alterar a saída não só os sinais de entrada, mas a gente também analisa um sinal que anteriormente estava na saída. Né? Então a gente tem uma memória, a gente guarda a informação do passado também. No circuito combinacional, sempre vale as entradas atuais que a gente tem. Né? E no circuito sequencial, além das entradas atuais, a gente também analisa os sinais de memória. Tá? Então, analisando aqui esse pequeno sisteminha aqui, né? Um sistema para chamada de atendente, então a gente tem um botão para chamar o atendente e outro para cancelar o pedido. Né? Dá da gente pensar num sistema de botar na mesa de um restaurante, né, de um bar. Então a gente tem um botão para chamar, e se a gente quer chamar o atendente ou cancelar o pedido, né, cancelar a chamada, a gente tem essas duas opções. Né? Se a maioria dos restaurantes e bares tivesse isso, facilitaria bastante a nossa vida. Né? Então a gente tem um botão para chamar, quando a gente pressiona esse botão, ele vai acender uma lâmpada, dar alguma sinalização, né? Mas a gente não precisa ficar apertando aquele botão para que ele altere essa saída. Né? Então a gente pode... A ideia é eu ter um sistema que eu aperte o botão e ele vai ficar sinalizando lá para o garçom ou para o atendente que eu quero ser atendido. Né? Então esse sistema ele precisa de uma memória. Né? Eu não preciso ficar apertando o botão sempre para que ele esteja ativo. Tá? E a gente tem um botão para cancelar o pedido, que pode ser tanto, né, o usuário cancela o pedido, desisti, não quero mais falar com o garçom, ele demorou muito para ver a minha luzinha. Né? Tanto para quando o garçom chegar, ele já atendi essa mesa, então ele pode cancelar o pedido. Tá? Nesse caso a gente também precisa de uma memória, eu preciso que a lâmpada, depois que eu cancele, ela permaneça apagada. Tá? A gente pode fazer isso a partir do circuito de memória. Né? Esse é um circuitinho de memória simples, né? Composto por duas portas não ou. Né? Nesse circuito aqui, a saída ela não depende só da entrada, ela depende também do que aconteceu do passado. Né? Então, se eu chamei ou se eu cancelei o pedido. Tá? A gente consegue esse efeito de memória a partir dessa realimentação que a gente tem aqui nesse circuito. Tá? A gente vai estudar um pouquinho mais esse circuito, né? Esse é um dos circuitos de memória mais simples que a gente tem. A gente vai dar uma olhadinha neles, no funcionamento desse tipo de circuito agora. Tá? Então, resumindo, um sistema sequencial ele é composto de uma lógica combinacional, que trata as entradas e trata o que eu tenho armazenado na memória,
para gerar uma saída, né? Esse mesmo circuito combinacional, ele gera as informações que eu armazeno nessa memória, né? Então, a principal diferença desse circuito sequencial para um circuito combinacional é que eu tenho, além dessa lógica que trata as entradas e gera uma saída, eu também tenho essa figura da memória, né? Eu guardo a informação para poder utilizá-la posteriormente, para poder processar o meu sistema. Tá? Os circuitos sequenciais, a gente tem circuitos síncronos e assíncronos. Tá? Os circuitos, os sistemas, os circuitos assíncronos, a saída dos estados, ela pode mudar o nível lógico assim que eu tiver uma variação na entrada, né? Então, eu não tenho nenhum sinal de sincronismo para eles, né? Então, a partir do momento que eu altero uma entrada, se aquela alteração na entrada, né, junto com a posição, junto com o que eu tenho na memória, for capaz de provocar uma mudança na saída, isso acontece no momento que eu entro aquele valor na entrada, né, no momento que eu coloco aquela entrada. Tá? Num sistema síncrono, a gente precisa ter condições na entrada que gerem essa mudança, tá? E além disso eu preciso de um sinal de clock. Então esse sinal de clock, esse sinal de relógio, ele vai fazer com que a minha saída ela mude de forma sincronizada, né? Então eu vou tenho a condição na entrada e tenho a memória que provoca uma saída, que provocaria uma saída, só que essa saída ela vai acontecer só quando eu tiver o próximo sinal de clock, o sinal de relógio. Tá? Esse sinal, usualmente, ele opera na borda de subida ou na borda de descida. Tá? Então, ele vai operar nessa borda. Isso aqui é uma borda de subida. Né? O que é uma borda de subida? Quando o sinal era 0 e vai para 1. Então, nesse instante, eu preciso ter as condições de entrada que alteram a saída. Tá? Então, quando eu tenho a borda, nesse caso de subida. Uma borda de descida é ao contrário, né? Quando eu estava anteriormente em nível lógico alto e fui para nível lógico baixo. Tá? Então, os circuitos síncronos, eles normalmente não, eles operam sempre nas bordas do clock. Tá? Aí a gente chega agora nesses dispositivos que armazenam e que são, digamos, a base para os circuitos sequenciais. Tá? Eles têm capacidade, então, de armazenar informação, então eu tenho aquela condição de memória, né? Eu tenho esse estado de memória. Eles são elementos capazes de armazenar 1 bit, né? Então o latch e o flip-flop ele armazena 1 bit. Tá? Aí a gente tem o latch, que são circuitos assíncronos, ou seja, a saída ela vai alterar assim que eu altero os meus sinais de entrada. Tá? E tem o flip-flop, que é a versão síncrona do latch, né? Onde além dos sinais de entrada, a gente vai também processar, né? Além dos sinais de entrada, a gente vai também processar os sinais de clock, né? Eu preciso de um sinal de clock também. Beleza? Então, vamos falar primeiro do nosso latch mais simples. Lembram dele lá do nosso sistema de chamada de um atendente? Tá? Então, o circuito latch básico, esse daqui com portas NOR. A gente pode também ter um circuito de latch com portas NAND. Né? Então, esse aqui com porta não OR, a gente pode ter ele também com porta não E. Tá? A gente tem esse sistema de realimentação, né? Então eu tenho essa saída realimentada na entrada e essa saída aqui realimentada na minha entrada também. Tá? Então, isso é uma característica, né? Essa realimentação, essa memória do passado interferindo aqui no futuro. Tá? As duas saídas são denominadas Q e Q barra. Tá? Por esse motivo, né? A gente sempre tem a saída e a saída complementar dela, né? Elas são inversas, tem que ser inversas, em modo de operação normal elas vão estar ao contrário uma da outra, né? Então, se eu tenho Q igual a 0, o Q barra é igual a 1, se eu tenho Q igual a 1, o Q barra é igual a 0. Tá? A gente sempre fala do estado do latch, né? Se ele está em estado 0 ou em estado 1, né? Estado de saída, sempre relacionado à saída Q.
Tá? Então, se o estado dele é alto, é porque o Q é igual a 1 e o Q barra é igual a 0. E se ele está em estado baixo, o Q é igual a 0 e o Q barra é igual a 1. Certo? Beleza? Ele tem duas entradas, denominadas set e reset. Tá? Essas entradas ficam usualmente em nível lógico baixo. Isso é válido para o flip-flop, o latch SR com portas não ou. Tá? Então, nível lógico baixo para esse tipo de latch. Tá? Para alterar o estado do latch, ou seja, a saída, a gente vai usar as entradas set e reset. Tá? Nesse caso aqui, elas têm que ser levadas momentaneamente para nível lógico alto e voltado a zero para alterar a saída. Tá? A gente tem os dois estados possíveis quando ambas as entradas estão em nível lógico baixo. Né? Então, se eu manter o set e o reset em zero, ele tanto pode ter o Q igual a zero e o Q barra igual a 1, quanto o Q igual a 1 e o Q barra igual a zero. Tá? A gente vai analisar o funcionamento dele agora, aplicando os sinais de entrada, para a gente poder verificar isso. Tá? Então, aqui só simbolizando, né, que os dois estados são possíveis. Né? Se a gente analisar aqui a gente tem a tabela verdade da porta não ou. Né? Então, se eu tenho o Q igual a 0 e o Q barra igual a 1, esse 1 ele realimenta para cá. Né? Então, na não ou, se eu tenho uma entrada diferente de 0, né? Se eu tenho ou o A, ou o B, ou os dois diferentes de 0, a minha saída fica sempre em 0. Né? Eu vou ter 1 na saída só quando eu tiver o A e o B igual a 0. Então aqui, se o Q barra é igual a 1, ele realimenta para cá, essa saída Q fica em 0, realimenta essa entrada 0 para cá, 0 e 0 gera 1, ele está estabilizado, né? Ele não tem mais nenhuma mudança. Da mesma forma, se o meu Q é igual a 1, então esse 1 é realimentado para cá, o meu Q barra é igual a 0, ele realimenta aqui, 0 com 0 gera 1, esse 1 realimentado, 0 com 1 também gera 0, então ele está estabilizado. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que se o set e o reset estão em 0, ou seja, eles estão nos estados não ativos para esse latch, qualquer uma das duas saídas é permitida. Tá? Então vamos agora analisar alguns cenários. Tá? Essa análise de cenários a gente faz para detectar tanto qual que é o nível ativo do flip-flop, então se ele é ativo em 0 ou se ele é ativo em 1, quanto para definir o funcionamento, né? Definir qual que é a tabela que ele responde. Então nesse primeiro cenário a gente vai deixar as duas entradas em 0, então elas estão em 0 inicialmente. Tá? O estado do latch é baixo, então a gente está considerando que o Q é 0 e o Q barra é 1. E a gente vai aplicar um sinal na entrada 7. Tá? Então no 7 a gente vai aplicar um sinal e vai manter o reset em 0. Vamos ver o que acontece. Né? Então as duas inicialmente em 0, o Q em 0, o Q barra em 1. Se a gente aplicar um sinal no 7, né, esse sinal vai fazer com que a gente tenha uma mudança no estado do Q barra para 0. Então essa mudança ela é realimentada para essa porta lógica aqui de baixo. Olha só, 0 e 0 nessa porta não ou gera 1, certo? Então essa saída vai para 1. Né? 1 e 1 mantém o 0. E o que a gente acontece agora é, mesmo tirando o sinal, posso tirar aquele sinal, posso deixar aquele sinal, ele alterou a saída de 0 para 1. Tá? E agora a gente tem ela permanecendo em 1. Então, quando a gente aplica o pulso nível lógico alto, o estado mudou para 1. Tá? Esses atrasos que aparecem são da ordem de nanosegundos e eles vão variar de acordo com o tempo de atraso que a gente tem nessa porta lógica. Né? Esse é o atraso que a gente tem para o sinal que a gente colocou na entrada chegar na saída, né? Afetar a saída. Tá? Então, esses atrasos são da ordem de nanosegundos e a gente, em termos de diagrama de tempo aqui, vai considerar que eles acontecem no mesmo momento. Né? Mas isso, só para ficar claro, é só em termos de simulação. Né? A gente entende aqui, então, que assim que o sinal vai para 1, a minha saída
Q muda para 1 e a Q barra muda para 0 e assim permanece. Tá? Agora a gente vai analisar um segundo cenário. Tá? Então, a entrada 7 e reset estão em 0 e a gente vai considerar agora a saída em nível lógico alto. Tá? E vamos ver o que acontece com a saída em nível lógico alto quando a gente dá um pulso aqui no 7. Tá? Então, saída em nível lógico alto, dando um pulso em 7, 1 e 1 gera 0 na saída, esse 0 realimentado para cá gera 1 e a gente não tem nenhuma mudança. Né? Então, a aplicação desse pulso em nível lógico alto não alterou a saída, né? Manteve essa saída em 1. Tá? Então, a conclusão é que aplicando o nível lógico alto na entrada 7, tá? E mantendo a entrada reset em nível lógico baixo, leva o LET para nível lógico alto. Tá? Se ele já está em nível lógico alto, ele não muda. Beleza? Terceiro cenário agora, a gente vai deixar eles inicialmente 0 e aplicar um pulso no reset. Né? A gente vai começar com o Q em 1, para poder analisar. Podia começar em 0 também, não faria diferença, né? Mas vamos começar com ele em 1. Então, 0 e 0, a saída em nível lógico alto, né? O estado desse LET é alto. E o Q barra em 0. Quando a gente aplica um sinal no reset, então agora a gente aplicou um sinal de nível lógico alto aqui, isso faz com que, pela nossa tabela verdade, aqui a saída mude para 0, né? É o que acontece. Esse 0 realimentado para cá faz com que essa saída aqui mude para 1. Essa saída mudando para 1, a gente altera a saída do flip-flop. Né? Então agora a gente tem ele em nível lógico baixo. Tá? Ele está zerado. Certo? Então, um pulso no reset, mantendo o 7 embaixo, faz com que o LET vá para nível lógico baixo. Beleza? Os meios de atrasos, a gente desconsidera ele só para nível de diagrama de tempo. Tá? Agora a gente vai fazer o teste começando com o Q em 0. E aí aplicando um pulso em reset para ver o que acontece. Aplicando o pulso no reset, aqui continua 0, aqui continua 1, ele não alterou a saída. Então a conclusão que a gente chega é que quando eu aplico um nível lógico alto no reset, se eu manter o nível lógico baixo no 7, ele vai ou manter o 0 ou mudar o estado de entrada para 0. Beleza? O estado de saída para 0, desculpa. Tá? E agora a gente vai fazer uma última análise de cenário, né? Ou duas análises. O que acontece quando a gente aplica 1 e 1 no 7 e no reset? Vamos ver o que acontece. Tá? Então, olha só. Inicialmente em 0, aplicando nível lógico alto nas duas entradas, né? Isso vai fazer com que a entrada Q barra vá para 0, né? Porque agora tem 1 e 0 aqui, então vai para 0. Aí a gente tem um estado indesejado nesse flip-flop. Né? Eu tenho uma saída Q e uma saída Q barra, e agora as duas estão com o mesmo nível lógico, as duas estão em 0. Né? As duas em 0 é um estado que a gente não deseja para um flip-flop. Tá? Elas não podem, porque uma saída Q e outra é Q barra. Então Q barra tem que ser o inverso do Q. Tá? E quando a gente tira o sinal, acontece algo mais estranho ainda. Né? Não é mais estranho, mas a gente gera um problema. Que agora o 0 e 0 vai fazer com que ela tente mudar para 1 aqui e para 1 aqui. Então ele gera uma oscilação nessa saída. E não tem mais como eu determinar qual que vai ser o valor desse flip-flop. Né? Então ele fica nesse estado indesejado aqui. Tá? Então ele fica, como ele fica retornando no mesmo instante, eu não tenho aquela compensação da realimentação de um ou outro, então ele fica nessa oscilação. Isso vai acontecer tanto quando a gente começa ele com 0 quanto com 1. Tá? Se a gente for pensar um pouco até no nome dessas portas, essa condição problemática é porque a gente está tentando fazer ele ir para 0 e ir para 1 ao mesmo tempo. Então, se a gente tenta fazer ele para 0 e para 1 ao mesmo tempo, a gente bagunça com o funcionamento dele.
Então, por isso que esse estado 1 e 1, né, ou seja, com set e reset ativos, é um estado proibido. Ele vai fazer com que o let se comporte de maneira indesejada. Tá? Então, quando eu tenho 0 e 0, ele mantém o estado anterior. Né? Então, se era 0, fica 0, se era 1, fica 1. Quando eu coloco 1 no set e 0 no reset, ele vai ativar a saída. E quando eu coloco 0 no set e 1 no reset, ele desativa a saída, né? Deixa a saída em 0. Beleza? Então, qual que é o procedimento para a gente analisar um let, né? A gente tem que primeiro determinar qual que é o nível lógico de descanso das entradas. Tá? Ela pode ser 0, pode ser 1. Isso vai depender da configuração que a gente tem, de como que ele se comporta. Tá? Então, a gente tem que mudar, né, uma entrada para nível lógico de descanso e a outra alterar, mudar a segunda entrada e o que acontece quando as duas saem desse estado de descanso. Tá? Cada análise a gente tem que sempre realizar para as duas condições, né? Com ele inicialmente em estado em nível lógico 0 e também em nível lógico 1. Tá? Como exercício, tá? Fica para vocês determinar a tabela verdade desse let. Né? Esse é um let SR também. Só que agora ele está montado com portas não E, né? Portas NAND. Tá? Então, fica aí, né, esse exercício para vocês analisarem e fazerem a tabela verdade dele. Tá? Quem quiser, pausa agora um pouquinho o vídeo, faz o exercício, que eu já digo qual que é o nível lógico ativo desse flip-flop. Tá? Então pausa aí. Pode pausar o vídeo. Já pausou? Vou esperar um pouquinho. Pronto, tiraram do pause, então. Esse let com portas NAND, ele é ativo 0, tá? Então, o estado de descanso dele é as entradas em nível lógico alto, e quando a gente manda o S ou o R para 0, a gente altera a saída. Tá? Então, o estado de descanso desse flip-flop é o nível lógico alto, como vocês devem ter percebido quando vocês analisaram o funcionamento dele. Beleza? Continuando, então. Algumas considerações sobre os LEDs. Né? Eles são circuitos assíncronos, né? Como vocês notaram ali das análises que a gente fez. A partir do momento que a gente muda a entrada, ele vai alterar a saída, se for para alterar a saída. Né? Ele armazena sempre um bit, então ele é uma unidade de armazenamento de um bit. E quando a gente alimenta ele, a gente não tem como predizer o estado inicial. Né? Ele pode ser 0, pode ser 1. Né? Isso vai depender de como ele se comporta na alimentação, de como que ele enxerga os sinais de entrada. Tá? A gente só vai poder determinar se eu tiver com uma das entradas em modo ativo. Né? Mas se as duas estiverem em modo de descanso, né? Se as duas estiverem em modo desativado, inativado, a gente não consegue dizer qual vai ser o comportamento dele. Beleza? Então vamos estudar agora um pouquinho o flip-flop SR. Então, o que a gente ganha no flip-flop, né, SR? A gente ganha esse sinal de clock. Né? Então, como a gente já comentou um pouquinho antes, um flip-flop é um circuito síncrono. Né? Eu tenho um sinal de sincronia, diferente do LED. Tá? Esse sinal de sincronia ele pode ser na borda de subida. Né? Quando a gente tem só esse triângulo aqui, estão vendo esse triângulo significa que é uma entrada sensível à borda. Tá? Sempre que a gente tem essa figurinha aqui, sempre que a gente tem esse triângulo, a gente tem um sinal sensível à borda. Se eu tiver entrada direto no triângulo, ele é na borda de subida. E se a gente tiver essa inversora na entrada, isso significa que ele é ativo na borda de descida. Tá? Então, para a gente saber se é na borda de subida ou na borda de descida, é se a gente tem essa note aqui na entrada. Beleza? Por ser um circuito síncrono, ele vai responder somente na borda. Tá? Então, eu tenho que ter condição de entrada e tenho que ter
uma borda de clock para que ele responda. Tá? Então, essa daqui é a tabela lá do nosso SR, né? Esse aqui é um SR ativo alto, né? Então o estado de descanso dele é o 00. Né? Então, se eu tenho 00 e tenho uma borda de subida, ele mantém o estado anterior. Se eu tenho 1 e 0 e uma borda de subida, ele joga a saída para 1. Se eu tenho 0 e 1 e uma borda de subida, ele joga a saída para 0. E se eu tenho 1 e 1 e uma borda de subida, ele vai ficar naquele estado proibido. Né? Se eu tenho 1 e 1 e essa borda de subida, ele vai jogar as duas saídas para 0 aqui, que é aquele estado que a gente não deseja. Quando ele tirar o nível de clock, ele vai começar a oscilar a saída, então é aquele estado proibido. Né? A gente não deve mandar ele para set e para reset ao mesmo tempo. Né? Tá? Se ele for ativo na borda de descida, só o que muda é, né, a tabela é a mesma, só o que muda é aonde que o nosso clock é ativo. Né? Então, só muda se o clock é ativo na subida ou na descida do clock. Onde é que a gente vê se ele é na descida, se ele tem essa bolinha aqui na frente. Tá? Então, diagramazinho de tempo do flip-flop é SR, né? Então, entrada S, entrada R. Né? Agora, eu só vou alterar a saída quando eu tenho borda de clock. Né? Então, olha só. Nessa borda de clock aqui, as entradas SR são 0, então eu mantenho o estado anterior, que era 0. Nessa borda de clock aqui, eu tenho a entrada S em 1 e a R em 0, então ele muda para o estado alto. Nessa outra borda, eu tenho o S em 0 e o R em 1. Então, ele vai para 0. Nessa borda aqui, eu tenho o S em 1 e o R em 0. Então, ele vai para nível lógico alto. E nessa borda, eu tenho R em 0 e S em 1. Ele mantém o nível lógico alto. Simples, né? Então, se eu tenho S alto, se eu estou mandando ele, se eu estou setando ele, né? Esse setando é uma coisa meio engraçada, né? Mas se eu estou mandando ele para 1, se eu estou setando ele e tem borda de clock, ele vai para 1. Se eu estou resetando ele e ele tem borda de clock, ele vai para 0. E se eu não estou nem mandando ele resetar, nem ir para 1, ele vai manter o estado que ele já tinha. Tá? Isso sempre ocorrendo nas bordas de clock. Tá? Agora não é quando eu tenho entrada, como a gente tinha lá no LED. Né? É só quando eu preciso da entrada e preciso de uma borda de clock. Certo? Tá, então aqui é um diagrama simplificado de um flip-flop SR, tá? Simplificado aqui por portas lógicas. Então a gente tem esse circuito detector de borda. Esse circuito detector de borda ele gera por um espacinho de tempo um nível lógico alto que ativa essas entradas. Né? Então, essa porta, lembrando lá da porta AND, a porta AND, se uma das entradas é igual a 1, a saída é igual a outra entrada. Né? Então, se essa entrada é igual a 1, eu copio esse S para a saída. Né? Mesma coisa aqui, se essa entrada é igual a 1, eu copio esse R para a saída. Né? Enquanto ele é 0, independente do valor de SR, a saída vai ser sempre 0. Então, é como se ele tivesse não ativado. Tá? E como que é esse circuito detector de borda? Né? De uma forma bem simples, a gente sabe que a gente tem um atraso de propagação para as portas lógicas, né? Então uma porta NOT também tem um atraso. Então olha só, nessa porta AND eu tenho o clock ligado e o clock passando por uma inversora. Né? Então essa saída aqui ela é sempre 0, né? Porque eu tenho um sinal ao contrário do outro, faz com que essa saída seja sempre 0. Né? Numa AND, se eu tenho um sinal em 0 e a saída é 0. O que acontece é que quando esse meu clock vai para alto, né, quando eu subo esse sinal de clock, por um pequeno espaço de tempo, e esse espaço é determinado pelo tempo de atraso dessa porta aqui, eu vou ter na entrada dessa porta AND o sinal igual a 1 nas duas entradas. Então isso vai gerar na saída um pulso curto do tamanho do atraso que eu tenho entre essa porta lógica. Beleza? Essa é a borda de subida. Na borda de descida, eu além dessa porta, eu coloco mais duas inversoras aqui na entrada dessa porta AND aqui. Então o meu sinal ele é sempre 0, porque o meu CLK,
que eu vou ter aqui vai ser sempre 1, né? Vai estar sempre ao contrário. Então a gente tem aquele mesmo atraso e agora eu tenho esse atraso na saída aqui também. Né? Quando eu estou voltando ela para zero, né? Quando ele vai para zero, eu tenho um atraso aqui que provoca nessa saída aqui um pulso. Qual que é o tamanho desse pulso? Do atraso dessa porta aqui. Então, quanto mais rápida for essa porta, menor vai ser esse meu tempo de nível lógico alto aqui. Tá? Bom, a gente já fechou o flip-flop SR. A gente lembra que o flip-flop SR tem um problema, né? Eu tenho aquele estado proibido lá. Tem um estado que eu não posso mandar ele para 7 e reset ao mesmo tempo, então ele tem um estado proibido. No flip-flop JK, ele não tem aquele estado proibido. Tá? Então, no lugar daquele estado proibido, no flip-flop JK, eu ganho uma função de inverter a saída. Tá? Então, olha só. Como ele é um flip-flop, eu tenho ele ativo na borda. Né? Então, lembra? O latch ele é ativo sempre por nível, né? Qualquer nível que eu tenho variação na entrada, ele muda. E o flip-flop é sempre por borda, né? Mudança de nível. Ou de 0 para 1, ou de 1 para 0. Tá? E as entradas JK têm essa configuração. Se o J e o K são iguais a 0 e eu tenho borda de clock, ele mantém o estado anterior. Se o J é igual a 1 e o K é igual a 0, ele joga a saída para 1, quando eu tenho borda de clock. Se o J é igual a 0, o K é igual a 1, a minha saída vai para 0. Tá? E se o J e o K são iguais a 1, né? Se eles são iguais, e a entrada, e eu tenho um pulso de clock, eu inverto o sinal de saída. Tá? Então, se eu tinha 0 na saída, vira 1. Se eu tinha 1 na saída, vira 0. Tá? Isso é uma funcionalidade bem interessante para sistemas síncronos, né? Essa capacidade de eu controlar, eu ter na saída o contrário do que eu tinha antes. Tá? Ajuda bastante nos projetos a gente ter essa funcionalidade. Tá? E se ele é ativo na borda de descida, a única coisa que muda, né, é em qual borda que ele está ativo. Beleza? Então, como atividade agora, rapidinho. Deem um pause no vídeo e eu quero que vocês desenhem a forma de onda de saída desse flip-flop JK, a partir daquela tabela verdade que a gente viu. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês, peço que vocês pausem o vídeo e façam o desenho dessa forma de onda. Beleza, então? Voltando agora, vamos analisar para vocês poderem comparar com o que vocês desenharam aí. Tá? Então, olha só. Aqui vai... a única mudança é se alguém começou em 0, ela, né? Então, esse iniciozinho pode ser um pouquinho diferente do que vocês fizeram aí. Então, começando em 1, quando o K é igual a 1 e o J é igual a 0, na borda de clock a saída vai para 0. Quem tinha começado com 0 aqui manteve o mesmo valor. Quando J e K são iguais a 1, ele muda o estado para o oposto do que era. Então, se era 0, vai para 1. Na próxima borda de clock, o J e o K são iguais a 0. Então, ele mantém o valor anterior. No próximo clock, isso é uma vantagem no flip-flop, né? A gente não precisa se preocupar com o meio, a gente só precisa se preocupar com as bordas de clock. Na próxima borda de clock, o J é igual a 1 e o K é igual a 0. Isso faz com que a saída seja 1. Como ela já era 1, então continua em 1. No próximo borda de clock, J e K são iguais a 1 e eu tenho uma borda, então ele muda para o estado oposto do que ele tinha. Na próxima borda, o J e o K continuam em 1, então ele inverte a saída de novo. Tá? Ficou parecido com o que vocês fizeram? Se não, né, parem um pouquinho agora e analisem o que vocês fizeram de diferente. Certo? Esse é o diagrama simplificado, então, do flip-flop JK. Tá? Então, com o detector de borda também. A gente tem um latch SR com portas NAND, nesse caso. Tá? Então, muda um pouquinho, né, a estrutura dele, mas mesmo detector de borda e esse circuito de ativação que a gente tem nele. Tá? Bom, o flip-flop JK a gente viu, agora a gente vai estudar outros dois flip-flops, tá? Que tem um funcionamento bem simples e que ajudam bastante nos nossos projetos, na nossa análise.
Uma flip-flop tipo D, flip-flop tipo data, né, também conhecido, o que ele faz? Ele vai copiar o que eu tenho na entrada para a saída. Tá? Então, o flip-flop tipo D, não importa o que eu tinha anteriormente na saída, eu vou sempre forçar um valor. Tá? Então, se eu coloco 0 na entrada e tenho pulse clock, ele vai jogar 0 na saída. Se eu tenho 1 na entrada e dou um pulse clock, ele vai jogar 1 para a saída. Beleza? Tanto na borda de subida quanto na borda de descida, né? Depende sempre da borda que ele for ativo. Tá? Esse é o diagrama de tempo então, do flip-flop tipo D. Né? Então, borda de clock, sinal em alto ele copia, sinal em alto copia, sinal em baixo ele copia, sinal embaixo ele copia para cá, e o sinal foi para alto ele também copia. Então, essa forma de onda de saída do flip-flop tipo D, ele vai ser sempre uma cópia dessa entrada aqui, né? Sincronizada. Então, se eu tenho esses sinais aqui nas bordas de clock, ele vai sempre copiar esse valor que eu tenho na entrada, sincronizado com o clock. Tá? Então, o funcionamento dele é, para a gente entender, um dos mais simples. Né? Ele sempre copia o que eu tenho na entrada para a saída. Tá? E a gente consegue fazer o flip-flop tipo D colocando uma inversora entre as entradas J e K. Tá? Então, se a gente colocar uma inversora entre a entrada J e a entrada K, a gente tem operando esse meio da tabela de JK, né, onde um é ao contrário do outro. Então, se a entrada D é 1, a saída é 1, se a entrada D é 0, a saída é 0. Tá? Bem o que a gente tem aqui. O outro flip-flop que a gente tem é o flip-flop tipo T. Tá? Flip-flop tipo troca, tipo toggle. Vocês podem escolher uma forma de lembrar melhor o funcionamento dele. Tá? Para o flip-flop tipo T, ele vai ser sempre um reflexo do que eu tinha antes. Tá? Então, se a entrada T é igual a 0, vamos pensar assim, ó, se o modo de troca está desativado, ele vai manter o que eu tinha anteriormente. Se eu ativo o modo de troca, ou seja, se eu coloco T igual a 1, ele vai, a cada borda de clock, inverter a saída. Né? Então, se eu tinha 0, ela vira 1, se eu tinha 1, ela vira 0. Tá? Então, o flip-flop tipo T tem essa característica. Tá? Se eu estou com um modo de troca ativo, né? Se eu estou mandando ele trocar, ele vai inverter a saída. Se não, ele mantém o estado anterior. Isso sempre ocorre na borda de clock, né? Se ele é ativo na subida ou se ele é ativo na descida. Tá? Então, se a gente quiser fazer a relação com o flip-flop JK, é a mesma coisa que a gente colocar em curtas entradas JK. Né? Então, se o J e o K são iguais, eu tenho o estado anterior, são iguais e igual a 0, eu tenho o estado anterior, e se o J e o K são 1, eu tenho o estado anterior barrado, né? A saída barrada. Beleza? Tá? Então, né? Um jeito legal de lembrar dele é que o flip-flop tipo T é de troca. Se eu estou com o modo de troca ativo, né? Se eu tenho 1 no modo de troca, ele vai sempre inverter a saída. Se está desativado, ele vai manter o estado anterior. Beleza? Vamos falar um pouquinho, só para a gente finalizar então o nosso assunto, das entradas assíncronas. Tá? A gente comentou até agora que os flip-flops eles são síncronos. Né? As saídas respeitam o sincronismo dado pelo clock. Beleza? A gente tem nos flip-flops duas entradas que elas são assíncronas, tá? Que é o preset e o clear. Tá? Essas duas entradas elas vão operar independente de clock e independente do que eu tenho nas outras entradas, né? Tanto na entrada SR, na JK, na D ou na T. Tá? Então, o preset joga a saída para nível lógico 1 e o clear joga a saída para nível lógico 0. Isso acontece independente do clock. Tá? Elas são assíncronas. Então, assim que eu ativo o preset e ativo o clear, ele vai mexer na saída. Tá? Normalmente, elas são ativas em nível lógico baixo. Né? Mas a gente tem que, claro, tomar atenção como que está determinado lá, né? O que está escrito lá no desenho, né, dele, o que ele está representado lá. Né? Se tem essa inversora, ele é ativo no nível lógico baixo. Tá? Então,
Essa é a tabela de operação do preset clear para um flip-flop JK, né? Nesse caso aqui, ativo em nível lógico baixo, né? Pelo desenho a gente pode ver. E olha só, se eles estão desativados, né? Se os dois estão em estado de descanso, se nesse caso aqui estão em estado 1, operação normal do flip-flop. Ele vai responder ao clock e as entradas J e K, tá? Ou D ou T. Se eu tenho o clear ativo, né? Se eu mando ele para 0, se eu mando ele zerar, limpar as saídas, então ele vai jogar 0 na saída. E ele vai, enquanto eu tiver o clear em 0, ele vai manter a saída em 0, independente de eu ter sinal de clock, independente de qualquer coisa. Tá? Elas têm precedência sobre as outras entradas. Tá? Então, ela é assíncrona, ou seja, ela acontece a qualquer momento e ela tem precedência. Sempre que ela está ativa, ela vai controlar a saída. Tá? O preset vai fazer com que a saída se mantenha em 1, independente de clock, independente de qualquer coisa. Tá? E as duas em 0 é não utilizado, né? E a gente pode lembrar lá o que a gente tinha no flip-flop SR, né? Eu ativar o preset e o clear é como se eu estivesse mandando ele para 0 e para 1 ao mesmo tempo. Ele não sabe o que fazer, né? Ele vai ficar assim, pô, é para eu ir para 0, é para eu ir para 1, qual que é o valor que eu obedeço? Então ele tem um comportamento errático. Errático foi bonito, né? Então ele não funciona direito. Tá? Então elas vão manter aquele estado de saída. Tá? Então, para ver se vocês entenderam o funcionamento do preset clear, tá? Aqui a gente tem uma atividadezinha, deem um pause no vídeo para vocês desenharem essa forma de onda de saída aí, tá? Esse é um flip-flop JK com as duas entradas em curto e conectadas em 1, tá? Então, se vocês lembrarem, ele está na configuração tipo T e com a entrada T ativa, então ele está com o modo de troca ativo, tá? Então, vejam o que acontece nas bordas de clock e o que acontece com aqueles sinais de preset e clear, tá? Pausem então aí o vídeo, façam o desenho da forma de onda de vocês e depois a gente conversa um pouquinho sobre o resultado. Beleza? Voltando então, vamos ver como é que ficou a forma de onda aqui. Então, olha só, começando com ele em 1, tá? Nesse exemplo, se vocês começaram com 0, o que vai mudar é essa primeira inversão aqui, né? Tá? Então, se eu começar em 1, na borda de clock, na borda de descida, porque ele é ativo na descida, eu vou mudar a saída. Então, ela era 1, vem para 0. Eu dei um pulso no preset. Esse pulso no preset fez com que a saída fosse para 1. Se vocês, por acaso, começaram com 0, ela foi aqui para 1, e daí vai manter aquele 1. Tá? Agora eu desativei o preset, né? Os dois estão desativados, tem o border de clock, então ele vai inverter a saída, no próximo vai inverter a saída também, e agora a gente deu um pulso no clear. Esse pulso no clear faz com que a minha saída vá para 0, né? No mesmo momento que eu coloco o sinal no clear, vai para 0. Indo para 0, eu vou ver na próxima borda de clock, opa, nessa borda de clock o meu clear ainda está ativo. Ele tem precedência sobre o clock e sobre a entrada. Então, vai manter o 0 ainda. Tirei o sinal, na próxima borda de clock ele inverte a minha saída e essa saída vai para 1. Beleza? Tá? Se vocês desenharam diferente, analisem a resposta de vocês ali para ver, né, onde é que estava diferente lá. Beleza? Tá? Então aqui, nível lógico alto ele muda, inverte o valor, o clear joga para baixo, o clock está sem efeito e na operação normal ele inverte o estado anterior. Beleza? Esse foi então o nosso conteúdo sobre latches e flip-flops. Tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Onde é que eu desligo? Tchau para vocês, pessoal. Tudo de bom, tá?